Olá a todos, bem-vindo ao meu canal. Pessoal, não esqueçam de dar um like, de compartilhar se vocês acharem que esse vídeo pode interessar outras pessoas, de seguir o canal se você ainda não segue, de colocar o sininho, tudo isso. Hoje eu gostaria de falar de um assunto que eu demorei para falar porque eu não sou runner, tá? Então, o que eu vou falar aqui, eu não vivi na pele enquanto runner, eu vivi talvez a sensação de estar frente a um runner, mas eu conversei com alguns runners do meu grupo e baseado em estudos que eu vi de pessoas que trabalharam com runners, tá? Que é sobre o falso self do runner. O chaser não tem falso self, tá? O chaser tem personas, mas não falso self. Então eu já vou começar explicando qual que é a diferença. As personas são máscaras, né? São atitudes que a gente acaba desenvolvendo ao longo da vida para se encaixar, tá? Para agradar, né? A criança, quando começam a criticá-la, ela começa a deixar de fazer certas coisas e ela começa a tentar entrar em casinhas, né? Em moldes. Isso são personas, tá? E toda essa essência que a gente deixa para trás são as nossas sombras, que é nisso que a gente tem que se reconectar, né? Quando a gente está em busca do nosso self. E o que é o falso self? O falso self do runner não é uma persona, então não é que ele se enquadrou para agradar, né? Essas características que ele tem do falso self são características que ele considera ser dele mesmo. E foi interessante porque eu estava conversando com a Simone, que é uma runnerzinha lá do nosso grupo, que assim tira a dúvida de todo mundo, é maravilhoso. E quando eu contei disso pra ela, ela falou assim, nossa, que interessante, eu sempre achei que era uma maneira que eu tinha encontrado, né, mas que fazia parte de mim isso, né, e na verdade não, tem a ver com os falso self. No falso self, uma das coisas que o runner tem facilidade é de desligar os seus sentimentos, tá? É como se ele tivesse um botãozinho de liga e desliga, e que é por isso que ele consegue ficar tão desprendido do percurso, né, e do seu chaser. E é isso que enlouquece tanto os chasers, né? Porque, por exemplo, um chaser tem momentos que ele foge também, né? Então a gente até estava convertendo essa discussão outro dia no grupo, né? De, olha, a gente teve dúvida, tem momento que eu tenho a impressão que eu fujo, que eu corro atrás, mas isso é normal, né? Conforme a gente vai se alinhando. Mas tem uma coisa, é que o chaser sempre vai responder uma mensagem, tá? O chaser sempre tem esse lado que ele não consegue simplesmente olhar uma mensagem e ignorar, né? O runner faz isso muito bem. E o runner faz isso porque ele analisa, né? Ele analisa toda a situação de uma maneira muito global. O chaser, ele vive muito intensamente seus sentimentos, tá? E ele quer viver os seus sentimentos. Então, se ele não tá bem, ele vai lá e fala pro runner. Se ele tá apaixonado, ele vai lá e fala. Sobretudo isso no começo, né? Quando ele ainda não tá alinhado, né? Essa coisa de viver os sentimentos. Já o runner, com seu falso self, ele não tem muito acesso aos sentimentos dele. Então, ele tem uma coisa muito mais racional. De, se eu fizer isso agora, como que vai ser no futuro? Eu vou conseguir manter esse padrão ou não? E se ele não consegue, simplesmente ele não responde, tá? E uma das coisas que acontecem durante a noite escura da alma do runner é justamente o desmoronamento desse falso self, tá? E é também o falso self dele que faz ele acreditar, ele achar que o sentimento que ele tem pelo seu chaser é sobretudo uma coisa de pele, né? Algo sexual. Ele não tem, como ele não tem acesso aos sentimentos, ele sente algo muito forte pelo seu gêmeo, né? Algo assim. E é por isso também que ele não gosta muito de estar na presença. Ele prefere mandar mensagem onde o falso self dele, o ego dele consegue tomar assim, né, a direção. Porque quando tá cara a cara, tem toda essa emoção que sobe.
E daí fica mais difícil de fugir, de pensar, de raciocinar antes de dar uma resposta, né? E como quando ele sente essa coisa muito forte, essa atração muito forte pelo outro, e ele não consegue identificar isso como amor, ele identifica isso como algo carnal, né? Como algo sexual. E é por isso que muitas vezes, muitos runners propõem para o seu chaser, sobretudo se eles estão casados, né? Uma relação onde o chaser seria uma amante ou um amante, ou se eles não estão casados, eles podem oferecer, porque eles também têm uma certa dificuldade em perder a sua liberdade. Então, muitas vezes oferecem uma amizade colorida, né, para conseguir manter esse contato, né, com esse gêmeo, essa energia, porém conseguindo também manter o seu falso self, se protegendo de todas as emoções que o chaser traz à tona, né? E uma questão que sempre foi muito forte em todo mundo do grupo, todos os chasers perguntando, mas por que os runners dão tanto bloco, né, no Instagram, no WhatsApp? E a resposta do pessoal lá que é runner, sobretudo a Simonique, me disse que ela bloqueou o seu chaser quando ela percebeu que ela não estava conseguindo lidar com os seus sentimentos. E o fato de bloquear, como ela, né, os runners têm essa questão do botão de liga e desliga, era como se, não vendo, aquela pessoa não existia, aquele sentimento não existia, aquela situação não existia, ela não tinha que lidar com aquela situação. Então, realmente, esse falso self permite ao runner de se desprender, né? E é por isso que muitas vezes o runner não quer ver o seu chaser, tá? Então, entendam que o chaser e o runner são opostos, né? Então, as maneiras de lidar são também opostas. Antes das noites escuras da alma, do alinhamento, do despertar e tudo isso, tudo é muito oposto. Por isso que é tão difícil, tá? Bom, espero que tenha ficado claro. Eu desejo a todos uma linda semana e um grande beijo.